Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo aí do horário em que você vai estar ouvindo esse vídeo. Eu sou o professor Zanan Carrara, da disciplina de Filosofia e Ética do nosso curso de Administração Pública do CEDERJ. Eu gostaria, através desse vídeo, não só me apresentar como coordenador da disciplina, a quem você pode recorrer em casos de necessidade, além de recorrer também aos nossos tutores presenciais e aos 2 tutores à distância. Eu gostaria, neste vídeo, de fazer uma breve apresentação da nossa disciplina, né? Então, como vocês sabem, o curso é uma pequena introdução à filosofia, né? A filosofia tem 26 séculos de história, por isso é um dos campos de conhecimento mais amplos, né, do que qualquer outro. Mas aqui nos interessa apenas que você entenda a filosofia, as suas características principais, né, um pouquinho dos elementos históricos da sua origem, também um pouco do seu método, né, e um pouquinho também do aspecto relacionado à ética, que é um dos campos da própria filosofia, né? Então, no que diz respeito à nossa ementa, nós vamos começar a discutir o que é filosofia, né, para que então possamos entender o seu modo de trabalhar, o seu modo de refletir, o seu modo de ver as coisas, tá? Passamos depois, então, aí pelos elementos históricos que levaram ao seu aparecimento, desde a consciência mítica até aqueles fatores que levaram ao aparecimento da filosofia propriamente dita, entre eles principalmente aí o aparecimento da cidade, né? E muito certamente já ouviram esta frase: a filosofia é filha da cidade, né? Uma vez que esse contexto que vai favorecer o seu surgimento, né? Passaremos muito brevemente pelos primeiros filósofos chamados pré-socráticos, não só porque cronologicamente alguns são anteriores a Sócrates, muitos na verdade são contemporâneos de Sócrates, os sofistas, com quem eles mantinham uma discussão, um diálogo, né? E aí entramos então nos 2 grandes filósofos que marcaram o pensamento ocidental, que são Platão e Aristóteles. Vamos ver um pouquinho alguns elementos da sua metafísica, da sua teoria do conhecimento, né? E principalmente da sua ética, 2 modos diferentes de pensar todos esses objetos e essas áreas do pensamento, principalmente a ética, né? Então, além da introdução aos 2, veremos logo em seguida também aquilo que diz respeito à reflexão ética, tanto de Platão quanto de Aristóteles, né? Até aí teremos alcançado o conteúdo necessário para a AP1, né, que vai ter como objeto de avaliação aquilo que vai até a ética de Platão e de Aristóteles, né, perfazendo aí um total de 5 aulas, né? Para a AP2, então, nós nos concentramos na questão política, a vida política e os seus elementos fundamentais, como a política foi pensada também desde os seus primórdios, né, principalmente pelos gregos, depois no encontro com os romanos, os elementos que são acrescentados a partir do momento do surgimento do cristianismo, que tem também a sua própria compreensão, a sua visão política, tá? Concentraremos também a reflexão aí nos modelos, né, do socialismo, no modelo liberal, tá? E também na democracia, né? Hoje um pouco em crise, né, mas nos elementos que nos levam também a entender, ou até os fatores históricos que levaram ao surgimento da democracia no Ocidente, bem como aquelas dificuldades que tornam também conflituosa a sua implantação, principalmente no nosso contexto brasileiro. Nós vamos terminar então com a apostila, e aí vocês vão perceber que o curso usa a apostila do CEDERJ, mas nós fazemos uso também de outros textos da Marilena Chauí, textos do livro do Antônio Rezende, textos
do Danilo Marcondes, que nos ajudam a ter contato com alguns textos do próprio Platão e do próprio Aristóteles e a ética deles. Terminamos então com a parte de ética e política, que está desenvolvida de uma maneira bem sintética na apostila, e depois com a parte de ética e a administração pública. Assim nós teremos tido uma pequena introdução, uma curta visão do que venha a ser um pouco da reflexão filosófica e ética útil ao campo da formação em administração pública. Tá? Quanto à metodologia, nós trabalhamos com atividades dirigidas. Vocês, para cada aula, vocês terão que ler os textos correspondentes e responder a 3 ou 4 questões. Não deixem de responder essas questões. Muitos alunos não fazem as questões, perdem os pontos dessas questões, acho que são 20% da nota, não tem tempo depois, antes da prova, de ler os textos, porque aí você vai ter 5, 6 textos um pouco longos já para a primeira prova. Então é importantíssimo que você faça as atividades dirigidas, não deixe de fazê-las. Se você tem dúvidas, recorra ao tutor presencial. Ele está lá no horário em que é publicado na plataforma para atender e ajudá-lo em suas dúvidas. Você pode recorrer também aos 2 tutores à distância, cujos horários de atendimento também você encontra na plataforma, e em último caso também você pode recorrer, se eles não puderem ajudá-los, vocês podem recorrer também a mim, que sou o coordenador da disciplina. Então, não deixe de recorrer a nós. Se você tem dificuldades, os textos não são difíceis, tá? São textos os mais acessíveis possíveis. Textos didáticos, como os da Marilena Chauí, mesmo a apostila não é um conteúdo difícil, embora, claro, a filosofia tenha as suas particularidades, tem o seu próprio vocabulário técnico, e para isso você precisa também recorrer então a glossários, a pequenos dicionários que ajudam a entender esse vocabulário próprio da filosofia. Nossa prova é uma prova com consulta, por isso você precisa ter os textos em mão. Se alguém chega para fazer as provas e não tem os textos em mãos, então suponho que a pessoa nem leu ou que vá fazer a prova como um mero chute. Então é preciso ter lido os textos. E se você pode consultar, isso facilita mais ainda a resolução das questões que são propostas lá, que estão baseadas nesses textos. Então, recorra ao texto Convite à Filosofia, que você encontra em PDF pela internet, uma vez que as edições antigas podem ser disponibilizadas em PDF. Você encontra também outros textos como esses que eu mencionei, do Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, do Antônio Rezende, em que nós usaremos ao menos um texto, que é um curso também de introdução à filosofia para estudantes do ensino médio e da graduação. Esses textos estarão disponibilizados também na plataforma, bem como a apostila que você vai receber, a apostila de Filosofia e Ética do próprio CEDERJ. Quando a dificuldade é encontrar os textos, nós digitalizamos e os colocamos lá junto com as ADs, para que você tenha então acesso ao conteúdo. No mais, desejo que você possa aprender alguma coisa da filosofia, que você encontre prazer também no estudo da filosofia, que é um campo de conhecimento que vai ajudá-lo não só no exercício da profissão, mas também na vida do dia a dia. Seja bem-vindo, tire bom proveito do nosso curso, não tema recorrer a nós diante de dúvidas e dificuldades. Feliz 2019 para todos nós.